Por falar no rubro-negro, crise no departamento médico e com os jogadores. Vou te contar sobre bastidores de uma demissão que causou problemas. Por falar na Raposa, todos os detalhes do acerto na compra de Fabrício Bruno junto ao Flamengo. As últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso falar agora sobre o Super Mundial de Clubes, que terá cotas menores para clubes da América do Sul em relação aos gigantes do futebol europeu. No fim do ano passado, o pessoal da ESPN chegou a publicar que todo o time participante do Super Mundial de Clubes previsto para junho e julho teria direito a uma cota de participação de 50 milhões de euros. Isso equivale a 316 milhões de reais. Um baita dinheiro que poderia transformar o futuro de Botafogo, Palmeiras, Fluminense e Flamengo, os 4 representantes brasileiros. Mas o pessoal da Trivela trouxe números diferentes. Segundo essa apuração, somente os gigantes do futebol europeu terão garantidos os 50 milhões de euros pela participação no torneio. Os sul-americanos, incluindo os brasileiros, além de Boca e River Plate, vão faturar algo na casa dos 20 milhões de euros, que equivalem a 126 milhões de reais. Importante complementar que passagem para a próxima fase assegura dinheiro e o título garante 100 milhões de euros, ou mais ou menos 630 milhões de reais. Hora de falar sobre o Cruzeiro com uma boa e uma má notícia. Fabrício Bruno foi comprado e a Raposa desistiu de Valentim Gomes. Para começar com uma parte positiva, o negócio entre Flamengo e Cruzeiro foi sacramentado na noite dessa quarta-feira, operação de 7 milhões de euros fixos e à vista, cerca de 45 milhões de reais. Flamengo e Cruzeiro discutiam um parcelamento dessa grana com direito a mais 1 milhão de euros em bônus. No fim das contas, o Flamengo disse que precisava do dinheiro à vista, o Cruzeiro concordou e retirou o bônus. O martelo foi batido, Fabrício Bruno não viaja com os dirigentes nem com a delegação do Flamengo para os Estados Unidos e se junta logo mais à delegação do Cruzeiro, que já está em território norte-americano. Fabrício Bruno, que fez muita força para que esse negócio acontecesse, ele deixou nas entrelinhas a informação de que é torcedor fanático da Raposa, ainda que a gente precise fazer a lembrança de que lá atrás ele deixou o Cruzeiro via justiça. Atleta que se torna um dos principais reforços do sistema defensivo, o mais caro dos jogadores contratados para 2025. Hora de falar sobre o Flamengo com faxina e insatisfação. Primeiro, para explicar a respeito da faxina. Cerca de 40 funcionários do Flamengo foram demitidos na segunda-feira, lá no Ninho do Urubu, todos ligados ao departamento de futebol. A avaliação do BAP, o novo presidente, e do José Boto é de que havia muita gente trabalhando no clube. Essa demissão em massa quebra uma promessa que havia sido feita pelo BAP em relação a não demitir muitos funcionários. A crise causada a partir dessa demissão se dá também por conta de algumas mudanças na rotina dos jogadores. O José Luiz Runco, novo chefe do departamento médico, decidiu, entre outras coisas, cortar a presença de nutricionistas nas viagens, o que causou incômodo. Ele inclusive está revendo essa ideia. Outra decisão do José Luiz Runco que irritou em especial os jogadores diz respeito à presença de uma mesa, onde os atletas fazem aquele fute-mesa. Essa mesa ficava próxima à área do departamento médico e ela foi retirada de lá. Os jogadores na representação nessa quarta-feira se irritaram e a mesa deve acabar voltando para o seu lugar original. Importante contar que alguns dos funcionários demitidos tinham relação muito próxima com os jogadores. Dá para dizer que a primeira experiência de José Luiz Runco de volta ao Flamengo depois de 9 anos com os atletas não foi das mais animadoras. Só para completar o noticiário rubro-negro, é importante contar que a venda de Fabrício Bruno, 7 milhões de euros à vista, faz com que o negócio com o Juninho do Karabag se torne cada vez mais próximo. O Flamengo, na oferta que fez ao Karabag, chegou a condicionar o pagamento à vista do dinheiro caso conseguisse qualquer transferência de saída de atletas com valor superior a 5 milhões de euros. A tendência é que o Juninho seja oficializado nas próximas horas. Tô de olho nessa história. O Denner77 pergunta se o Juninho é bom. O Denner, se eu te disser que eu conheço, eu vou estar contando uma grande lorota. O Juninho é um atacante formado na base do Atlético Paranaense, que rodou em alguns clubes do Brasil, esteve em Portugal, foi aí que ele passou a estar no radar do José Boto, mas ele despontou mesmo quando ele se mudou para o Azerbaijão para jogar no Karabag. Era sempre um atacante de lado de campo, no Karabag ele vira centroavante e passa a ter números bem interessantes.
Os principais feitos da carreira do Juninho são dessa temporada: 6 gols em 6 partidas da pré-Champions e mais 2 gols na Liga Europa, depois de não conseguir a classificação para a Liga dos Campeões no último mata-mata antes da fase de grupos. O time dele acabou indo para a Liga Europa, onde ele tem 2 gols em 6 partidas, tá? Negociação bastante avançada para que o Juninho se torne reforço do Flamengo. Eu tenho contado essa letra há vários dias. Ó, informação importante. Davi Luiz no Cruzeiro já era? A resposta foi sim. Estamos falando com o Olympiacos. Então, informação que eu trago aqui em primeira mão para vocês: Davi Luiz está nesse momento mais perto de fechar com o Olympiacos do que com qualquer outro clube brasileiro. Essa minha fonte ligada ao Davi já havia descartado o Corinthians. O Corinthians deu um prazo, ou melhor, deu 2 prazos para que o Davi respondesse. O Davi, muito indeciso, foi adiando a sua decisão e por conta disso não houve acordo com o Corinthians. Agora também já dá para descartar o Cruzeiro e nesse momento o Davi Luiz está mais perto do Olympiacos da Grécia. Vale a lembrança de que o Olympiacos tem como seu dono o Evangelos Marinakis, tá? Então é a chance de o Marinakis comprar um ex-jogador do Flamengo. Marinakis que também negocia com o Vasco que chegou a conversar com o Davi Luiz, mas não houve acordo. E aí se fechar o Davi Luiz no Marinakis, no Olympiacos, ele volta a jogar com o Rodinei. Os dois se tornaram muito amigos durante a passagem do Rodinei pelo Fla. Fabrício Bruno vendido pelo Flamengo. Nós vamos trazer como ficou essa venda, qual foi o valor final, forma de pagamento. Nós vamos trazer todos os detalhes aqui para vocês. Muita curiosidade sobre essa negociação, que muita gente acha que foi rápida, mas não foi rápida não. Sabe por quê? A proposta foi feita ao Flamengo antes mesmo da posse do novo presidente BAP, que aconteceu lá no meio de dezembro. Vocês não sabiam dessa. A negociação está em andamento há quase um mês entre Flamengo e Cruzeiro. Demorou por conta da troca de gestão e nós vamos trazer todos os bastidores dessa situação, até porque o Fabrício Bruno trocou de empresário durante esse período também. Tem muitos detalhes curiosos, bastidores que vocês gostam de saber, que eu sei e a gente vai trazer no vídeo de agora. E tem também um jogador que a torcida do Flamengo está pedindo, que o rival Botafogo está de olho. Pois é, a gente vai trazer isso tudo e muito mais no vídeo de agora. A gente trouxe em primeira mão que o Flamengo aceitou, enfim, a proposta para vender o Fabrício Bruno. Mas essa história eu conto já já. Antes eu quero falar de Cucho Hernández, jogador que a Flá TT está pedindo, um colombiano, muito bem avaliado pela Flá TT, todo mundo pedindo a contratação dele, jogador de 25 anos, centroavante, atacante. Porém, não é o Flamengo que está de olho nele, pelo menos por hora. Vai que daqui a 2 dias abre uma negociação, não sei. Mas quem está de olho nesse momento, nesse jogador, Cucho Hernández, é o Botafogo. Entrei em contato com uma pessoa do Botafogo que me confirmou o interesse, falou que esse é um nome que agrada muito, até porque eles estão negociando o Tiquinho Soares, numa negociação para contratar o zagueiro Jair junto ao Santos, e o Tiquinho vai para o Santos. Então, atualmente, esse jogador, Cucho Hernández, está na MLS, no Columbus Crew dos Estados Unidos, jogador que passou pelo Deportivo Pereira da Colômbia, teve uma rápida passagem pelo Watford da Inglaterra, América de Cali, depois passou pelo Campeonato Espanhol, depois o Watford novamente. Enfim, é um jogador jovem que a torcida do Flamengo está pedindo, mas quem está de olho é o Botafogo. Outra coisa, a programação do futebol profissional do Flamengo, masculino, obviamente, 8h30 da manhã, treino para o grupo que iniciará o Carioca, 3h30, treino para o grupo que vai para a pré-temporada nos Estados Unidos. Viagem marcada para essa sexta-feira, dia 10, e nessa viagem, nessa delegação, Fabrício Bruno, que estaria ali, não vai estar. Ele já foi até retirado da lista de viagem para os Estados Unidos, porque o jogador está sendo vendido ao Cruzeiro. Inclusive, os clubes já estão iniciando a troca de documentação, departamentos jurídicos já foram acionados, tanto do Flamengo quanto do Cruzeiro. O negócio foi acertado agora há pouco, porque eu tive acesso aos bastidores dessa situação. O André Cury, que é o empresário do Fabrício Bruno, o novo empresário do Fabrício Bruno, tem nem 30 dias que ele está agenciando a carreira do Fabrício Bruno. Antes, o zagueiro, futuro ex-zagueiro do Flamengo, né? O jogador, ele era agenciado por uma outra empresa, a Rock Nation, empresa que agencia a carreira do Vinícius Júnior e vários outros jogadores. O Fabrício Bruno trocou de empresário e o André Cury já teve que pegar esse pepino aí, esse abacaxi para descascar, e pelo visto ele soube descascar muito bem, porque não foi uma operação fácil. Eu vou trazer todos os bastidores aqui para vocês. Essa situação começou no começo de dezembro, assim que o André Cury assumiu a carreira do Fabrício Bruno. E desde então, o Fabrício Bruno conversa com o André Cury. E aí o André Cury chegou para o Fabrício Bruno e falou: olha só, eu sei que você tem a pretensão de ir para a Europa nesse momento, eu tenho aqui uma possibilidade de você poder ir para o Cruzeiro, você topa? O Cruzeiro foi o time que revelou o Fabrício Bruno, ele teve uma passagem por lá. O Fabrício Bruno no primeiro momento falou: eu topo. Topo sim, porque tô vendo que eles estão formando um bom time, tem o Pedrinho, é perto da minha família, minha cidade, onde eu já morei, não vou ter risco de adaptação, muito pelo contrário, seria gostoso jogar lá, mas será que o Fernando Diniz vai querer me usar? E aí começou. Fernando Diniz entrou em contato com o Fabrício Bruno e disse: olha só, eu topo receber você aqui, você seria o meu zagueiro titular, conto com você. Fabrício Bruno conversou, por exemplo, também com o Gabigol durante esse período, Gabigol que estava indo para o Cruzeiro, conversou com o Dudu também durante esse período, conversou com o Alexandre Matos, dirigente do Cruzeiro, conversou com o Pedro Lourenço, que é o dono da SAF do Cruzeiro.
E aí começou o trabalho do André Cury para buscar essa proposta oficial do Cruzeiro. No dia 10, eu acho, não, no dia 11, se não me engano, no dia 11 de dezembro, chegou a primeira proposta para o jogador. O jogador topou, beleza. Proposta salarial, beleza, eu topo, não sei o quê. E agora, como fazer no Flamengo? Porque o Flamengo vai trocar de gestão. E aí começou aquele jogo de paciência, porque o BAP ainda não havia assumido a caneta, não tinha acontecido ainda aquela cerimônia de posse que aconteceu ali no meio de dezembro, e aí eles tiveram que esperar essa posse. Teve a posse. O André Cury entrou em contato com o Boto, que todo mundo já sabia que seria o diretor do Flamengo, e lá na Europa, o Boto, ainda como profissional do time croata, o Boto ouviu do André Cury o desejo do Fabrício Bruno de deixar o Flamengo. Fabrício Bruno também conversou com o Felipe Luiz em alguns momentos durante essas férias. Fabrício Bruno ouviu do Felipe Luiz que não teria nenhum problema se o Fabrício Bruno fosse para o Cruzeiro, que ele entende a situação do atleta, que ali ele seria reserva de fato, que a dupla titular dele é a dupla que terminou a temporada, Léo Ortiz e Léo Pereira. E aí, portanto, o Felipe Luiz, entre aspas, deu ok para sair do Fabrício Bruno. Só que tinha que esperar o BAP. O BAP assumir, ter a posse. Teve a posse do BAP. Depois o BAP e o José Boto falaram, cara, a gente não pode fazer nada agora, porque ainda tem período de transição, é só a partir do dia 1º de janeiro. Quando o José Boto chegou ao Rio de Janeiro, no dia 28 de dezembro, a proposta do Cruzeiro já estava na mão do José Boto. O José Boto desembarcou já pegando o papel, digamos assim. E a proposta foi aquela que a gente trouxe também em primeira mão, 5 milhões de euros por 50%. E aí tinha que esperar a reunião do Boto com o BAP. E foi passando o tempo, foi passando o tempo. Chegou o dia 1º, teve a primeira, digamos, reunião, porque aí, de fato, o BAP assumiu a presidência. E desde então, vocês já sabem disso, porque a gente trouxe em primeira mão a proposta do Cruzeiro para tirar o Fabrício Bruno. A primeira proposta foi recusada de 5 milhões por 50%, e aí depois o Cruzeiro foi aumentando, 7 milhões por 70%, beleza, meta, não sei o quê, parcelado. A última proposta feita pelo Cruzeiro, que foi aceita pelo Flamengo, é 7 milhões de euros à vista, no pau, na hora. 7 milhões de euros à vista, por 100% e sem bônus. Como assim, Vene? Antes tinha bônus. E seria por 70%. Por que o Flamengo aceita fazer por 100%? Porque agora, gente, porque é difícil explicar isso. É questão de fluxo de caixa. No entendimento do Flamengo, é melhor você receber 7 milhões de euros agora à vista, no pau, 45 milhões de reais agora, a receber 7 milhões parcelado e você manter 30% de um jogador considerado idade avançada. E faz o total sentido. Gente, vamos botar na ponta do lápis. Eu acho que foi uma baita negociação do Flamengo. Primeiro, o jogador insatisfeito. O jogador só ia se desvalorizar. Ou vocês acham que nas últimas partidas da temporada passada o Fabrício Bruno jogou mal quando entrou? Por quê? Porque ele estava insatisfeito, ele não estava feliz. Ele se tornou reserva de um dia para o outro, ele não iria se tornar titular. Porque ele não se tornou reserva, não foi porque ele caiu de rendimento, foi por uma escolha do treinador. Não adianta, ele poderia comer a bola no treino, ele não se tornaria titular. É uma escolha técnica. E ele é um jogador que ganha muito dinheiro. O custo do Flamengo anual com o Fabrício Bruno é de pelo menos 13 milhões de reais só de salário. Só para vocês entenderem, é um custo elevadíssimo. Então o Flamengo pensou o quê? O jogador vai completar 29 anos, só vai se desvalorizar. Quem vai pagar 7 milhões de euros à vista no meio da temporada? Ninguém. Ah, mas o West Ham ofereceu tanto. Gente, ele ofereceu tanto. Aquilo foi uma loucura. Aquilo não acontece de novo. Mesmo que ele volte a ser titular, mesmo que ele volte a ser convocado para a seleção brasileira, ninguém vai oferecer aquilo. E na ocasião o Flamengo aceitou, foi o jogador que não quis ir. Então o jogador só iria se desvalorizar, não iria render se ele entrasse em campo, porque é questão de cabeça. Estava infeliz, bicudo, imagina, todo dia. Infeliz. Não ia dar certo. O Felipe Luiz entende de bastidor da bola. O Felipe Luiz já foi jogador. Ele sabe que um jogador insatisfeito no elenco não vai fazer bem ao ambiente. Então você bota isso tudo. E com 7 milhões de euros na mão, no cash, você consegue uma reposição à altura. Eu não tenho dúvidas disso. Eu não tenho dúvidas. O que é melhor? Você ter um jogador que é bom, tá? O Fabrício Bruno é bom, mas insatisfeito, rendendo pouco, podendo atrapalhar o ambiente do dia a dia do Flamengo? Ou você contratar um jogador bem avaliado pela diretoria, pelo treinador, com sangue nos olhos e doido para fazer acontecer? O que é melhor, gente? Mas o Fabrício... Gente, não tem só o Fabrício Bruno no mundo. Não dá. O José Boto, ele é um cara que mapeia o mercado do futebol do mundo. Vocês acham que no mundo não tem um jogador do mesmo nível do Fabrício Bruno, ou até mesmo melhor, por 7 milhões de euros? É claro que tem. É claro que tem. A torcida precisa entender isso. Eu, Vene Casagrande, eu acho que foi uma boa negociação. E eu quero saber de vocês. Vocês acham que foi uma boa negociação? Mas olha, o André Cury vai ter trabalho no Flamengo, porque agora ele precisa resolver a situação do Pulgar. O Pulgar também não quer renovar no Flamengo. André Cury, boa sorte pra você, hein? Tamo junto, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, todos os bastidores. Em breve o jogador vai viajar para poder se apresentar ao Cruzeiro. Tá liberado sobre essa situação da viagem para os Estados Unidos. Não viaja com o Flamengo para os Estados Unidos. E é isso, galera. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo, fui! Família, ficamos aí com o nosso giro de notícias do Flamengo, informações atualizadas para você ficar por dentro de tudo, não perdendo nada. Chega aqui, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa também o sininho de notificação, super importante a sua participação. Ficaremos por aqui, um grande abraço no coração, segue para mais, até o próximo vídeo. Vamos que vamos.